Muito bem. Estamos gravando, começamos essa nossa live e agradeço pela compreensão de vocês, porque ela tem acontecido na terça-feira e aí veio uma gripe muito forte, a gente transferiu para hoje. Então, bem-vindos, bem-vindas, Elaine, Maria Luísa, aqui revendo a Cristina, que fazia tempo que eu não via, Raquel, madrugadora, companheira de sempre aqui junto também, Giovana, Giane, todos que estão chegando aqui. Muito bem, vamos conversar sobre essa síntese, né, em relação à palestra que o David Hoffman fez no programa de negociação de Harvard, falando sobre a arte, né, de fazer perguntas na mediação e na negociação, fazendo essa ponte. Obrigado, Raquel, por ter me lembrado desse evento, coisas que apareceram por lá, que a gente já vê, já conhece, e outras que são novidades interessantes, porque toda vez que alguém separa um material para falar sobre alguma coisa, sempre tem uma pesquisa pessoal, né? Sempre tem um recorte em relação àquilo que mais chama atenção. E às vezes essas pesquisas as pessoas acham alguns diamantes ali, algumas pepitas interessantes e compartilham, então vale a pena a gente seguir fazendo a ideia de compartilhar é exatamente espalhar ao máximo, o que a gente está fazendo aqui também. Então, aconteceu no dia 24 de junho essa live do David Hoffman, e nós estamos falando aqui de um professor da Harvard Law School, né, e ele é uma das pessoas que ministra o curso de mediação da Faculdade de Direito lá em Harvard, também do programa de mediação de Harvard, né? E está envolvido em outros percursos por lá também, como os cursos de direito colaborativo, diversidade e resolução de controvérsias. É uma pessoa que tem bastante experiência, então bastante o que compartilhar também. Ele começou a live dele falando sobre, eu fiz uns recortes aqui, e claro, é uma síntese, a gente está fazendo aqui uma espécie de seleção em relação àquilo que mais me chamou a atenção. Eu gostei muito dessa forma de começar, quando ele faz um teaser, né? Ele faz um incentivo aqui, um apelo para que as pessoas prestem atenção sobre a importância de perguntar, trazendo inclusive frases de outras pessoas, de outros contextos. Eu gostei muito dessas aqui. Se você não entende, faça perguntas, obviamente, né? Se você não se sentir confortável em fazer perguntas, diga que não se sente confortável em fazer perguntas e pergunte mesmo assim. Perguntar é fundamental, mesmo quando a gente não se sente tão confortável. E ele reforça isso com uma outra frase de um físico, né, dizendo que conhecer é ter as respostas certas, inteligência é fazer as perguntas certas e sabedoria é saber quando fazer as perguntas certas. É interessante essa forma de ver. Eu coloco também esse caminho lógico, muitas vezes a gente esquece de pensar sobre isso no meu curso. Logo no começo eu faço essa provocação, né? Quando a gente fala, porque a gente fala muito sobre a arte de fazer perguntas, como por exemplo, essa palestra tem esse título. Tem uma técnica antes, porque para a arte funcionar, tem que ter uma técnica bem apurada. Às vezes a gente melhora o funcionamento da nossa arte, da nossa sabedoria, na medida em que a gente também vai transformando conhecimento em sabedoria. Eu coloco isso no curso e deixo ele à disposição de vocês aqui. Na descrição do vídeo tem as informações sobre, também aqui no chat tem, e tem aqui uma condição especial para quem está participando da live aqui, quem está no dia de hoje ligados para poder aproveitar. E é exatamente isso. Sabedoria é quando a gente começa a juntar o conhecimento, a experiência e tem o feeling de quando fazer a pergunta
né? E você aprende, vai trabalhando tanto o objeto que daqui a pouco você começa a ter um feeling mais apurado de quando uma pergunta pode funcionar melhor. A pergunta no momento certo, feita de maneira apropriada, tem um poder muito grande. Isso anda junto, né? Às vezes uma pergunta muito boa, feita no momento errado, ou no momento não tão apropriado, não tem o mesmo efeito, pode até ter um efeito contrário, que é o exemplo daquelas perguntas mais reflexivas, que mexem mais com a parte interior das pessoas, mexe com uma área, e às vezes as pessoas não estão tão prontas para expor, não querem falar sobre aquilo. E à medida que o nosso contato, dependendo do que for o nosso trabalho, acontece, aquela pergunta pode ficar apropriada. Você pode preparar o terreno para que isso aconteça. Deixa eu admitir mais pessoas que estão aqui chegando. Muito bem, então ele continua fazendo essa parte inicial para chamar a atenção sobre a importância de fazer perguntas. Ele traz a experiência de um outro colega, que é um mediador e árbitro veterano, e ele fala uma coisa muito interessante aqui que eu achei bem legal. Ó. Quando comecei a arbitrar e mediar, fiz muitas perguntas nas arbitragens e fiz muitas declarações nas mediações. E isso pode ser a experiência de quem começa nas mediações também. Isso me causou muitos problemas. Agora, quando eu estou em uma arbitragem, só faço declarações e quando eu estou mediando, tudo que eu faço é fazer perguntas. Isso funciona muito melhor. Isso bate com o aspecto que a gente sempre reforça. A intervenção mais importante, mais frequente que a gente faz numa mediação são as perguntas, né? É fazer perguntas, não só na mediação, mas na mentoria, no coaching, na facilitação de diálogo. Toda vez que a gente tem que resolver algo ou ajudar alguém a resolver algo que é mais complexo, do ponto de vista de que não tem uma resposta só. Isso que é legal a gente poder vincular. Quando a gente fala de algo complexo, quer dizer o seguinte: não tem uma resposta só. Não tem uma resposta sim ou não. E normalmente isso é 90% do nosso dia a dia. Quando a gente está resolvendo alguma coisa com alguém ou ajudando alguém a resolver alguma coisa com alguma outra pessoa. Né? Resolver conflitos não é algo simples, do tipo, né, decide sim ou não, certo ou errado. É algo mais complexo porque tem respostas, né, são múltiplas, então não para por aí. E aí ele vai contar algumas histórias. Eu selecionei uma só aqui, porque é uma síntese, e ele seleciona, e uma dessas histórias que ele vai contar é sobre essa simulação da série Soprano, que é uma das simulações mais conhecida, mais famosa no programa de negociação de Harvard, e se usa muito em treinamentos de negociação. Eu uso bastante, particularmente, praticamente todo treinamento de negociação que eu faço, eu uso a simulação da série Soprano, porque ela é muito boa de trabalhar e desperta muitos insights e faz uma ponte muito forte com metodologia de negociação e, principalmente, denuncia, no bom sentido, aquilo que é o limite das pessoas para conseguir resultados melhores. Então, a gente se trata de uma simulação entre uma cantora de ópera e uma ópera, né, que precisa contratar uma cantora com urgência, porque perdeu a possibilidade de ter a cantora principal em função de um diagnóstico de uma doença, e a série Soprano está ali como uma cantora de ópera muito famosa, mas está parada no papel principal, não consegue o papel principal há 2 anos. E ali tem um range muito interessante em relação ao que pode ser o resultado, por exemplo, só na parte de valores, né, tem uma margem bem interessante. E ele, por que ele traz isso? Porque ele conversa sobre uma das experiências que ele teve, e uma das alunas que conseguiu o melhor resultado naquela simulação. O principal diferencial dessa aluna foi fazer perguntas. Ela conseguiu o melhor resultado, não só financeiro, mas também o resultado de aspectos não financeiros de valor agregado que poderiam ser colocados em termos de possibilidades dos dois lados,
construírem muito mais do que só um pedaço, né, daquele núcleo financeiro. E, evidentemente, assim, qual foi a maior diferencial, o resultado melhor dessa pessoa foi fazer perguntas. A melhor estratégia, porque depois que entendeu bastante do contexto e trocou bastante de informação, as soluções ficaram mais ricas. Então, levem isso em consideração para a própria vida. Na medida em que você vai não só esse início aqui que ele está dizendo o seguinte: não só eu estou mostrando como é importante, mas leve em consideração para você também, que é muito importante nas suas conversas, nos seus diálogos, fazer perguntas mais do que declarações. E quando a gente está na mediação, nós estimulamos as pessoas com as nossas perguntas a fazerem o mesmo movimento. Porque as pessoas, normalmente, no dia a dia, as pessoas querem falar mais e dizer das suas preocupações, e dizer dos seus impedimentos, e dizer das suas vontades, dos seus interesses, das suas necessidades, dos seus medos e etc. E não querem, né? E vão nesse caminho, acabam fechando os ouvidos, não fazendo perguntas. E um takeaway muito interessante, o aprendizado aqui que ele coloca, uma frase do William Ury, né? No novo livro dele. Inclusive, nós estamos fazendo um percurso agora, já começamos essa semana, para estudar o livro mais a fundo, que negociadores efetivos são ouvintes persuasivos. Essa é muito interessante, essa expressão, ouvintes persuasivos. Eles ouvem mais do que falam. E a lógica da persuasão, muitas vezes as pessoas não se dão conta, é eu só consigo persuadir, influenciar alguém se eu realmente entender de onde essa pessoa parte. Entender efetivamente quais são os pensamentos dela, quais são as resistências. E o meu argumento que eu falo é condicionado a essa compreensão. Então, ouvintes persuasivos. Né? Interessante isso. Depois nós temos aqui um momento onde ele vai apresentar do que na teoria, em termos de síntese, né, demonstra para a gente por que as perguntas são tão poderosas. Só. Conduzir a conversa, porque ajuda a conduzir a conversa. Né? A pergunta vai dando o tom da conversa, vai dando uma espécie de caminho. A cada pergunta que você faz é como se você direcionasse. Eu costumo dizer, por exemplo, nos meus treinamentos, né, eu faço a pergunta: na forma geral, nas conversas que você tem, quem que manda o que você vê acontecendo? Quem que manda numa conversa? Quem conduz uma conversa de fato? Eu fico brincando assim. E as pessoas muitas vezes têm a ideia de que quem está conduzindo uma conversa é quem está falando. E de fato, quem está conduzindo uma conversa é quem está perguntando. Porque toda vez que você pergunta, você dá a direção. E o que aconteceu aqui? O que você fez? E vocês tiveram situações parecidas como essa no passado? Como vocês resolveram? Ou seja, está vendo? Você, a cada pergunta, você está dando o caminho que você gostaria o rumo que você gostaria que tomasse aquela conversa. E você pode dar poder ao destinatário da pergunta, né? Olha só que interessante. Você empodera a pessoa que está respondendo, porque ela tem a chance de poder colocar a sua visão, o modo como está sentindo, o modo como está percebendo. Tudo bem até aqui? Fazendo sentido? Está começando a dar esse tom inicial da importância, né? E por que vale a pena, ou seja, qual é o valor agregado que tem em perguntar. Muito bem, bem-vindo pessoal que está chegando aqui agora, a Nelny, a Rosane, Fernanda, Bruna, Lucileide, o James, né, Diane, fiquem à vontade, Beatriz. E perguntas abertas, ele faz de novo, como eu faço no curso também. Né? Eu até coloquei para quem está chegando aqui no chat, para quem está assistindo depois. Tem sempre as informações sobre o curso disponíveis para vocês. Perguntas abertas versus perguntas fechadas. E os dois são modos ou tipos de perguntas principais e devem ser feitas na sua medida. E tem uma live só sobre isso. Né?
E perguntas fechadas são importantes, mas a proporção deve ser muito menor do que as perguntas abertas. As perguntas abertas é que efetivamente dão criatividade, construção, trazem novas informações para as nossas interações. As perguntas fechadas são muito pontuais e o nome já diz, né? Eles usam leading questions, né? Que é eu já tenho mais ou menos o lugar onde eu quero chegar com aquela pergunta, a informação que eu quero obter. E na pergunta aberta não. A pergunta aberta dá muito mais esse espaço para o outro, coloca o outro no palco para dizer aquilo que ele está pensando, ou a forma como ele está pensando, ou todos os pontos que ele quer acrescentar. Perguntas de esclarecimento também ajudam bastante, porque elas, claro, são abertas e, ao mesmo tempo, colocam mais cartas sobre a mesa. Esse é o ponto. As negociações e as mediações são um processo, fundamentalmente, de comunicação. Um processo de comunicação efetivo, ou seja, é eficaz e eficiente, ele é necessariamente um processo de troca de informações relevantes. E para gerar informações relevantes, o modo mais efetivo que existe é fazendo perguntas. Depois ele acrescenta mais informações. Olha só que interessante. As perguntas criam a experiência do outro ser visto. Na medida que ele está respondendo, ele está se mostrando, ele está ganhando atenção, ele está sendo o foco da atenção. Você faz uma pergunta para alguém, é como se você estivesse falando: eu estou prestando atenção em você, eu quero muito saber sobre esse aspecto, me ajuda a entender melhor. Cria a experiência de se sentir ouvido, né? Fortalece muito esse link. E convida para uma narrativa. É interessante porque ele acrescenta, né, que a história, na medida, né, é um dos, né, ferramentas humanas aqui básicas, inventadas pela mente humana com o propósito da compreensão. Então, as perguntas fortalecem a capacidade das pessoas colocarem as suas narrativas. Em mediação a gente fala muito sobre isso, né? As narrativas iniciais, depois as narrativas de continuidade, como é que as pessoas vão construindo a história, como é que eu vou entendendo, como é que aquela pessoa está construindo a história dentro da cabeça dela. Depois ele finaliza aqui, né? E também as perguntas ajudam a confirmar o nosso entendimento, demonstrar que a gente está ouvindo com as frases, né, autorais do tipo: se eu entendi bem, se eu entendi corretamente, você está me dizendo o quê? E lá no curso eu explico como que a gente pode fazer esse círculo, né, girar melhor, o círculo da escuta ativa. Na medida que eu abro a possibilidade da pessoa falar, ouvindo o que ela está dizendo, faço uma confirmação sobre aquilo que ela está trazendo num conjunto de raciocínios, né? Ela fez um percurso e faço uma nova pergunta, eu faço esse círculo girar. Obstáculos para fazer pergunta na prática, e aí a gente estava falando da teoria, e daqui a pouco o David Hoffman então falou: ok, na prática, quais são os principais obstáculos que muitas vezes travam a gente, porque é importante fazer, tem muitos benefícios, mas a gente às vezes fica travado. Medo do julgamento, né? O que a pessoa vai pensar? Será que ela vai achar que eu estou invadindo o espaço dela? Será que esse é o momento certo de fazer? Será que eu deveria fazer essa pergunta? A gente fica com medo, com receio. Talvez pareça uma pergunta idiota, né? Então ele está indo bem na raiz mesmo, a vida como ela é, ou algo que já foi abordado. Será que eu estou sendo repetitivo com essa pergunta? Eu posso ter medo de perder o controle porque eu não sei para onde vai a resposta e eu não sei o que eu posso fazer com essa resposta. Isso prejudica a nossa posição de autoridade, é uma, né, situação que fica, porque o mediador muitas vezes fica: será que eu estou vou parecer imparcial com essa pergunta? Eu vou parecer parcial com essa pergunta, melhor dizendo, né? Normas, hierarquia cultural, né? Porque às vezes, dependendo de quem está na sua frente, aquela pergunta pode ser muito ofensiva e para uma outra pessoa aquela pergunta pode ser normal. Falta de receptividade, como é que as pessoas vão receber essa pergunta? Então, tudo isso entra e é um dos pontos que mais motivou a montar o curso que eu montei, que é exatamente dar essa segurança para as pessoas na hora de fazer as perguntas. Isso aqui é real, né?
Então, o que que ele coloca como pontos para superar os obstáculos para que a gente possa pensar sobre isso, né? Nomeie a preocupação, o que que você está sentindo, por que que você está preocupado, e aí isso te ajuda a entender se é o momento certo, se a pergunta é pertinente, se faz sentido colocar naquele momento, por quê, e isso vai te ajudando a entender e dar mais segurança. Humildade sempre, porque quando eu faço uma pergunta já esperando uma resposta fechada na minha cabeça, eu estou sendo arrogante. Estou querendo dizer o seguinte: eu já sei o que o outro vai responder. E a humildade vai muito do aprendizado, né? Assim, eu faço uma pergunta e fica uma página em branco para receber de volta. Compaixão, porque a gente está ligados ali naquele momento e a pergunta nos une. Promove segurança e confiança, na medida em que a gente faz a pergunta com segurança, quer dizer que a gente tem técnica por trás, quer dizer que a gente sabe o que a gente está fazendo. Isso ajuda bastante. Peça desculpas quando fizer besteira. Somos humanos, às vezes a gente pode colocar a pergunta errada, a hora errada, ou a pessoa não está pronta para responder, ou a gente fez a pergunta de um modo um pouco mais invasivo, ou, né, montou a estrutura da pergunta de uma maneira que a gente depois se deu conta, depois que a gente fez, que fez besteira, peça desculpas. Eu mesmo já fiz várias vezes e pedi desculpas. E foi o que consertou e me deixou tranquilo e o outro também para continuar. Então, estão lá, o curso está lá exatamente para isso, para dar essa segurança. Depois ele começa a fazer algumas indicações de lugares, ele vem bebendo as águas ali também, e eu selecionei alguns poucos aqui. Um deles é esse livro, porque quando ele vai falar de fazer perguntas, às vezes, um pouco mais duras, né, e mais incisivas, com segurança, bom dia, Lucileide, bom dia, abençoada, bom dia, Nelmi, obrigado vocês pela participação. E esse aqui, infelizmente, não tem em português, que é essa, já é uma pergunta, né? O próprio livro, o próprio título do livro do Bill Eddy. So what's your proposal? Ou seja, qual é a sua proposta? Então, qual é a sua proposta? E ele dá vários exemplos, porque ele é um mediador, ele começa citando um exemplo de uma situação de mediação, aonde ele vai usando exatamente a técnica dele, como é que é uma mediação de família e como é que ele vai destrinchando, né? Para muitos que têm, às vezes, um olhar mais facilitador da mediação, podem estranhar, porque aqui ele está sendo bem incisivo, mas é muito interessante que essas coisas mexam com a gente entender outros modelos e outros estilos. Como usar perguntas para. E ele usa essa pergunta central. É muito interessante, eu estou lendo ainda esse livro e estou gostando bastante, está me dando muitos insights. Tá? Então fica aqui a dica que ele passou, que eu estou repassando aqui também. E um presente agora, no nosso final da live, né? Que é para mim, eu achei um presente porque não tinha visto ainda esse vídeo. E o David Hoffman, quando ele está falando de perguntar, e eu falo muito isso no curso também, foi vários pontos de conexão muito legais, e qual é o outro lado? Eu fiz uma live recente sobre isso, né? Qual é o outro lado da pergunta? E o outro lado da pergunta é ouvir, não é a resposta, é se preparar para ouvir a resposta. E isso tem uma arte também, tem a arte de perguntar e tem a arte de ouvir. E aí ele dá várias dicas. E o link da palestra do David Hoffman está na descrição do vídeo. Eu vou colocar no chat aqui para vocês. Espera aí, David Hoffman. Palestra dele está aqui, chat para vocês acessarem e verem também aí as impressões de vocês sobre essa palestra do David Hoffman. E ele finaliza, quando ele está falando da arte de ouvir, ele dá uma dica sobre essa live do Kenneth Clough, que é uma das maiores referências na área de resolução de conflitos. E essa live aqui tem informações muito preciosas. Diria para vocês, assistam com calma e assistam muitas vezes. Além do material que está ali exposto na tela, tem as reflexões de uma pessoa que tem aí muito tempo de estrada e ele vai destilando isso, né, de uma maneira muito sábia. Tem ali reflexões
que vão muito além do ato de perguntar, parte do ato de perguntar, mas vai muito além, vai muito mais, é mais profundo do que isso. Então, eu diria para vocês, é um presente. Tá? Eu vou colocar aqui também agora o link para a gravação da palestra do Ken Cloak no chat para vocês e vai estar também na descrição do vídeo para quem está assistindo depois. Receberam aí? Está no chat? Acessem, vale muito a pena. É um material para se guardar, para se ver. Depois para ter os livros do Ken Cloak também, porque ele tem uma produção muito profícua aí nessa área. E ele começa então para fechar, né, nosso percurso. Ele faz uma síntese, né? Fazer perguntas. Qual é o nosso propósito? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer antes de fazer uma pergunta. Considere o contexto. Quer dizer, se eu estou fazendo uma mediação, em que momento que a gente está? Qual etapa? Eu falo muito isso no curso, eu vinculo muito isso no curso. Em que momento da mediação a gente está? Que tipo de pergunta é mais apropriada de acordo com a etapa da mediação? De acordo com o contexto. Tem a ver com pertinência, os fatores que a gente conversa no curso. Considere o impacto emocional. Né? Uma pergunta é uma tecla. Você clica numa tecla fazendo uma pergunta e o outro, né, tem um impacto nisso nele, tem uma resposta que vem. E como é que a gente pode também ficar atentos a como gerenciar as emoções a partir de perguntas que a gente faz, porque é o resultado. Tem humildade, porque fazer perguntas é, antes de tudo, um, uma atitude de humildade, mas se a gente realmente tem uma humildade autêntica, a pergunta sai desse modo também, o outro sente isso. Esteja pronto para se desculpar se você derrapar em alguma curvinha dessa das perguntas. Faça as perguntas difíceis com atenção. E aquele livro que a gente via agora há pouco, do Bill Eddy, fala muito sobre isso. Né? Tem um momento de fazer perguntas difíceis, por isso você tem que estar preparado. Elas são muito poderosas e elas exatamente podem abrir a porta para resolver uma situação conflitiva. Você tem que saber fazer. E faça com compaixão e curiosidade. A palavra curiosidade está sempre, está muito na palestra na fala do Ken Cloak também. Eu fiz uma live só sobre isso aqui. Como a curiosidade é o ponto de partida das perguntas autênticas. E ele fecha é, fazendo uma brincadeira aqui, muito interessante, né? Ou seja, no final das contas, usa esse superpoder de fazer perguntas, né? De fazer perguntas efetivas e transformativas, e quando você estiver fazendo isso, que a força esteja com você. E você possa fazer isso de uma maneira que funcione. Muito bem, olha, 7h29, acho que fiz aqui um percurso para pelo menos chamar a atenção de vocês sobre essa síntese, da importância, todos falam a mesma coisa de forma diferente. Né? Neone, o calendário do curso, o curso é auto-informativo, auto-instrutivo, vamos dizer. Né? Então, ele é online, você acessa sempre que você quiser, faz no teu ritmo, acessa os conteúdos, depois que você termina o percurso, você tem a certificação e, ao mesmo tempo, você pode ficar com o curso durante 2 anos para você consultar toda vez que você quiser e voltar lá nele. Tem os e-books, tem os PDFs que você pode baixar. Então, ele não é só um curso, ele é um percurso. Então, você fica com ele à sua disposição lá, respondendo essa informação, né, que você trouxe aqui, essa pergunta. Então, fica aqui. Marcelo, a gente Oi, posso Cristina. falar rapidinho duas Deve, coisas. deve, deve. Primeiro acho até que eu perdi um HD meu com alguns. Primeiro, eu recomendo fortemente esse curso de perguntas. Eu já fiz, eu já tenho hoje em dia me considero uma mediadora experiente e esse curso de perguntas é sensacional. Eu vou comprar ele de novo, viu, Marcelo? Porque eu não tenho mais ele e eu quero tê-lo. E aí eu vou pedir também, quer dizer, recomendo fortemente, tá? E outra coisa, depois bota para nós o nome aquele livro que passou agora há pouco. Essa aula vai ficar gravada, a gente vai ter acesso, Marcelo? Vai, vai Ah, então aí a ficar. gente vai ver o nome Eu do livro, coloco tá? no Por YouTube. favor.
Isso, E tá. o livro ele So, What's Your Proposal? Se você colocar, eu vou colocar aqui no chat, ó, Bill Eddy, So What's What is your proposal? Ok, uma hora tá? passou. Your Obrigada. Proposal. Vale a pena, muito legal, ele é curtinho e muito interessante. Obrigado, viu, Cris, pelo feedback. Eu fico muito feliz quando é, eu tenho recebido feedbacks de muitas pessoas que já têm, ou estão começando, ou estão no meio, ou já têm uma boa estrada como você, e como o curso agrega, porque em algum momento sempre alguma coisa no curso chama atenção, puxa a E gente. cada vez que você ouve, você é impressionante como a gente acha que já sabe aquilo. Cada vez que você ouve, eu pelo menos, né, eu percebo, puxa vida, aqui tem uma coisa que, uma maneira diferente que eu talvez, até por causa você vai ganhando experiência e vai entendendo de maneira diferente, Uhum. né? Então é impressionante É, como por isso que ele fica à disposição lá durante 2 anos, né? Porque a gente pode ver, rever, às vezes a gente viu o conteúdo, viu aquele ponto, tá ali, agregou alguma coisa, mas se você está passando por aquela situação, em outro momento, aquela situação ficou mais viva, aquela informação também fica mais viva, né? E a gente faz uma ponte. Exatamente. Muito bom. Olha, tem informações muito legais. A live do David Hoffman está lá também disponível para vocês. E um presente que é esse link para a palestra do Kenneth Clough. Ela é profunda, leve em alguns momentos, muito provocativa em outros, com materiais assim tensos, só de colocar na tela as perguntas que ele usa, que ele faz, já é um presente em si. E essa visão muito interessante. Tudo bem, um ótimo início de dia para a gente, né? Um ótimo final de semana para todos nós aqui e que a gente possa é, levar em consideração esses aspectos de que as perguntas dão o tom das nossas conversas e podem também dar o caminho das nossas soluções. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Raquel. Obrigado, Elaine, Maria Luísa, abençoada, Fernanda, Neiva, Neune, sempre um prazer, Maristela, James, a Rosane, a Cileide, todo mundo que estava aqui e todo mundo que está assistindo aqui depois também. Vamos em frente. Que a força esteja com vocês. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau.